Vamos ler a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós lemos até o versículo 13, mas eu gostaria de focar na parte A do verso 10, que é o tema dessa mensagem: venha o teu reino. Amém? Senhor, já oramos aqui nesta noite, ó Pai, pedindo que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Pai, que isto aqui não seja uma palestra ou mesmo algo que informe a mente sem alcançar o coração. Mas, ó Deus, somente o Teu Espírito pode fazer com que essa mensagem, que é da Tua palavra, alcance o nosso coração, trazendo conforto, consolo e confiança de que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai, e nos responde. E nós cremos, ó Pai, nesta palavra. Por isso oramos também nesta noite: venha o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o que é o reino de Deus? Nesta oração que o Senhor nos ensinou, a famosa oração do Pai Nosso, nós aprendemos que nós devemos orar e pedindo a Deus algumas coisas assim que aparentemente são muito claras e muito óbvias, não é mesmo? Primeiro nós oramos Pai Nosso, porque Deus é o nosso Pai, e aqui um Pai pactual, um Pai que nos ama, um Pai cheio de graça, de bondade e de misericórdia, um Deus que cuida e que zela pelo seu povo, o Deus que preserva o povo da aliança, não deixando com que esse povo se perca ou tropece no meio do caminho. Esse é o Deus que nos preserva, e nós podemos com confiança orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Por quê? Porque Ele está acima de todos e de tudo. Ele governa soberanamente sobre tudo, irmãos. Então, Deus está acima de todos nós. Santificado seja o seu nome. Ora, mas o nome de Deus, o nome santo e poderoso de Deus, que revela os seus atributos, que preserva e que guarda estes atributos, já não é por si um nome santo? Já não revela ou já não é por si algo que mostra um atributo de Deus, da sua beleza, da sua misericórdia e da sua glória, diferente de qualquer criação? Sim, o nome de Deus já é santo, mas o Senhor Jesus nos ensinou: santificado seja o teu nome, Senhor, na minha vida. Santificado, Senhor, seja o teu nome no meu trabalho. Santificado, Senhor, seja o teu nome na minha família. Santificado, Senhor, seja o teu nome na minha igreja. Santificado, Senhor, seja o teu nome na vida dos meus filhos. Santificado, Senhor, seja o teu nome nos meus estudos. Santificado, Senhor, seja o teu nome nas minhas amizades. Santificado, Senhor, seja o teu nome nas minhas conversas. Santificado, Senhor, seja o teu nome nas trocas de mensagens pelo celular. Santificado, Senhor, seja o teu nome na minha vida. E nós chegamos então a um pedido, a segunda petição aqui. A primeira é: santificado seja o teu nome, e a segunda é: venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Ora, se nós entendemos que um reino é parte de um território onde um determinado rei ele governa e ele legisla, ou seja, ele cria as suas leis e faz com que essas leis se cumpram. Então nós podemos entender que, na verdade, todo o cosmos, toda a criação que pertence a Deus e que é criado por Deus e que está sob o domínio de Deus é o seu reino. Ora, Deus, irmãos,
É um rei soberano que governa e que domina sobre todas as coisas. Nada lhe escapa do seu controle soberano. E quando nós afirmamos isso, nós afirmamos que nada mesmo. Tudo está debaixo do controle, do governo e da autoridade desse Deus que é criador dos céus e da terra. Ora, então, nesse sentido, nós podemos dizer que sim, Deus, ele reina e ele governa sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. A terra gira em torno do sol, a lua gira em torno da terra. O universo mantém a sua ordem, porque Deus está governando. E da mesma forma, os átomos, lá na micromatéria, né? Os átomos, as partículas, os seres vivos menores, mais insignificantes, também estão debaixo do controle e do poder soberano de Deus. Assim como os governos, assim como as autoridades civis do nosso país e dos países do mundo, os reinos do mundo estão debaixo da autoridade soberana de Deus. O Salmo 99, verso 1 a 4, diz isso. Diz: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Deus é rei soberano. Mas quando nós especificamente chegamos no Novo Testamento, irmãos, há um tipo de linguagem interessante sobre a questão do reino. Em Mateus, no capítulo 3, verso 2, nós temos João Batista, aquele que precede o Senhor no seu caminho. Ele diz, olha, para a multidão: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, como assim? O reino dos céus está próximo. E quando o Senhor Jesus é batizado e depois é conduzido para ser tentado no deserto, lá, ser tentado por Satanás, ele vence a tentação e depois começa a pregar. Ele vai dizer exatamente a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós vemos que há um reino, mas que é um reino espiritual. Este reino, ele não tem território físico, ele não tem propriedades materiais. Mas este reino é governado pelo Rei do Universo, aquele que é o cabeça da igreja, o único cabeça da igreja, Jesus Cristo. Esse reino espiritual que nós lemos aqui, que o Senhor Jesus disse, olha, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Este reino, ele é um reino messiânico. Este reino, ele é governado pela lei de Deus. E nós sabemos, irmãos, que por causa do pecado, a lei de Deus, ela é quebrada. Vocês imaginem, por exemplo, um país, uma nação, ou mesmo uma cidade, onde todas as leis dessa cidade são quebradas. Ninguém obedece às leis desse país. E não há uma autoridade no sentido de frear ou punir quem quebra essa lei. O que vai acontecer? Na verdade, não existe nem nação, não existe ordem, não é assim? E esse é o nosso mundo caído, sem Deus. É o mundo que é o reino das trevas, é o reino de pecado. Mas há um reino que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, cujo Senhor é Cristo, que é o cabeça. Aonde a lei desse reino, irmãos, ela não está simplesmente numa constituição, que é a palavra de Deus. Essa lei, que é a palavra, ela está gravada nas mentes e nos corações daqueles que são cidadãos desse reino. Esse reino messiânico, onde o Senhor Jesus é o único cabeça, e aqui eu quero citar a confissão, não é o Papa, não é nenhum tipo de homem. Aliás, o Papa, o anticristo, conforme diz a nossa confissão,
O único cabeça, o único governante da igreja é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. E esse reino, ele é inaugurado aqui pela igreja. Ele é mantido, ele é sustentado pela igreja. O reino de Deus, irmãos, neste mundo, somos nós, a igreja. Todos os eleitos, essa santa assembleia, de todos os eleitos de Deus, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nós, como igreja do Senhor, como participantes desse reino espiritual, nós confessamos que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o Rei. Nós pertencemos, irmãos, a um reino, a um tipo de governo que não é democrático. Muito pelo contrário. Este reino, né, o próprio nome já diz reino, no sentido de que é uma monarquia. Há um rei soberano. Há uma constituição que nós devemos nos submeter a ela. E nós aprendemos nesta oração do Senhor Jesus: venha o teu reino, ou seja, venha o teu governo, venha a plenitude da submissão a essa palavra, venha a nossa disposição em crer nessa palavra e nos submetermos a ela. E o Senhor Jesus, que é o cabeça, o único cabeça, aquele que governa a sua igreja, ele deixou isso bem claro, tanto diante de Pilatos, quanto diante do Sinédrio, quando ele estava ali fragilizado, humilhado. Ele deixou isso bem claro. Ele disse: olha, o meu reino não é deste mundo. E nós somos um reino de sacerdotes dele e para ele, conforme diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Então, nesta oração que nós pedimos, venha o teu reino, eu quero tirar pelo menos três aí, lições ou três questões que nós podemos aprender, baseados no catecismo de Heidelberg, que nos ajuda muito aí a compreender a profundidade, irmãos, dessa oração. Porque geralmente quando nós oramos, nós somos muito superficiais, não é? Nós dizemos assim: venha o teu reino. Mas o que isso quer dizer na prática? Não que o catecismo ele vai esgotar toda a profundidade desse pedido, né, dessa oração, mas nós podemos aprender muito o que isso significa, o que quer dizer venha o teu reino. Bom, em primeiro lugar, nós aprendemos no catecismo que venha o teu reino quer dizer governa-nos, Senhor, por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nós nos submetamos a Ti. Então, todas as vezes que nós oramos, venha o teu reino, você está pedindo a Deus: Senhor, governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais eu possa me submeter mais a Ti e mais à sua palavra. Também, um segundo aprendizado, ou um segundo contexto aqui, pode ser que quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando: Senhor, conserve e aumente a tua igreja, que é o teu reino. Preserve, Senhor, a tua igreja neste mundo, mas não apenas preserve, mas faça com que ela aumente e prospere. E em terceiro lugar, nós orando, venha o teu reino, nós também estamos pedindo: Senhor, destrói as obras do diabo e todo o poder que se levanta contra ti e todos os maus planos que são inventados contra a tua santa palavra, até que venha a plenitude deste reino, em que tu serás tudo em todos. Bom, então no primeiro ponto, quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos, governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos a ti. E a pergunta é: como Cristo então governa a sua igreja? E a resposta está na própria pergunta: pela sua palavra e pelo seu Espírito. E a palavra de Deus é essa lei e a constituição desse reino. Está aqui. Ela não aceita emendas constitucionais, como nós estamos muito acostumados, não é mesmo? Ainda que os parlamentos se reúnam e decidam: bom,
Esta palavra aqui precisa, de certa forma, ser modernizada e atualizada. Precisamos de certas emendas constitucionais para adequá-las ao nosso tempo. A própria Escritura, testificando de si mesma, ela diz que ela é plenamente suficiente em si. Ela não aceita emendas constitucionais. Ela não aceita acréscimos e muito menos decréscimos. É a palavra perfeita e plena, é a constituição pronta deste reino. Nós lemos no Salmo 19, versos 7 e 8, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E nós já emendamos com o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A constituição do reino de Deus é esta palavra que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, restaura a alma, é testemunho fiel. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, nós aprendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Também nós aprendemos em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus nos governa por meio da sua palavra e através do seu Espírito. É impossível, irmãos, dissociarmos o Espírito da palavra e a palavra do Espírito. É impossível. Nós lemos em João, no capítulo 14, verso 26, o Senhor Jesus dando testemunho do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Não é uma energia, uma força cósmica, é uma pessoa da Trindade, aquele que é enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele diz assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Ele nos ensina a palavra, mas não apenas nos ensina a palavra, ele nos faz lembrar de tudo o que nós aprendemos na palavra. Ou seja, sem o Espírito da palavra, nós não aprendemos a palavra e nem sequer nos lembramos dela. Nós não somos afetados, nós não somos atingidos por ela. Lembrem-se, nós estamos orando, venha o teu reino. Pedindo ao Senhor que nos governe pela sua palavra, através do seu Espírito. Em João 15, 26, novamente o Senhor Jesus diz, ora, porém, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, então vejam, ele é enviado do Pai e também pelo Filho, né? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, qual é a função dele? É nos ensinar a palavra, nos fazer lembrar da palavra e nos trazer Cristo através da palavra. Ele é como se fosse um holofote que reflete, que nos mostra o Senhor Jesus. É impossível, meus irmãos, nós confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador sem o poder, sem a autoridade do Espírito Santo. Por último, para terminar esse ponto, um pouco mais à frente em João capítulo 16, verso 13 e 14, novamente o Senhor Jesus dizendo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira, não é? É o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Presta atenção. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele nos aponta para o Senhor Jesus, e ele
toda a glória, ele aponta, ele reflete Cristo de maneira que nós podemos assim glorificar o Senhor Jesus. Venha o teu reino. Senhor, nos governe pela tua palavra e pelo teu Espírito. Mas o segundo ponto também é que orando venha o teu reino, nós oramos, Senhor, conserve a tua igreja. Senhor, aumente a tua igreja. A igreja, irmãos, é essa agência do reino dos céus neste mundo. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que Deus faça a igreja dele prosperar. Vejam que oração poderosa. Muitas vezes que nossos filhos pequenininhos de 4, 5 anos já sabem falar de cor, venha o teu reino. Nós estamos orando, Senhor, faça a sua igreja prosperar nesse mundo, aumenta a sua igreja, preserva e conserva, Senhor, a tua igreja, porque essa igreja, irmãos, conforme está escrito lá em 1 Timóteo 3,15, ela é coluna e baluarte da verdade. Sabe o que isso significa? Que Deus preserva a sua palavra, não é no museu, não é na internet. Deus preserva a verdade da sua palavra na igreja, no seu reino. A sua Constituição não vale nada quando está no museu, quando está em algum estabelecimento qualquer deste mundo, mas a igreja é aquela que preserva, ela é coluna e baluarte da verdade. Coluna, sustentação, baluarte, para que a palavra fique muito bem exposta. Então a igreja, ela preserva esta palavra. E como que a igreja então preserva essa palavra, não é? Bom, de várias maneiras. Mas nós aprendemos também que por meio da pregação fiel da palavra, da correta administração dos sacramentos, ou seja, do batismo e da ceia, ou o evangelho visível, e da oração, aquilo que nós chamamos de meios de graça, a igreja sustenta o reino de Deus neste mundo caído por meio dos meios de graça. Pregação fiel da palavra, administração correta e fiel e bíblica dos sacramentos, batismo e ceia e nenhum outro mais. E a oração, irmãos. Assim, a igreja, coluna e baluarte da verdade, preserva a palavra de Deus. Lembre-se, venha o teu reino, Senhor, preserve a tua igreja, preserve a tua palavra, Senhor, conserve a sua igreja. O nosso Catecismo Maior de Westminster, ele coloca um adendo, dizendo assim, olha, que além de nós orarmos para isso, para o aumento, a prosperidade, a conservação da igreja, nós também estamos orando ao mesmo tempo para que a igreja do Senhor, seja purificada da corrupção e aprovada e mantida aqui pelo magistrado civil. Então, ou seja, não há melhor oração, irmãos, a fazer hoje do que venha o teu reino. Ou os irmãos aqui gostariam de orar por perseguição? Não é? Eu creio que não. Ou gostaríamos de ser perseguidos a ponto de sermos silenciados e calados e lançados aí para fora do país ou em situações difíceis e complicadas? É claro que não. Mas olha só, irmãos, como a oração do Senhor é tão profunda que quando nós estamos orando, venha o teu reino, nós estamos orando, Senhor, dá-nos liberdade para pregar, para evangelizar, dá-nos liberdade, Senhor, e proteção, inclusive do Estado, para que possamos não apenas ensinar a tua palavra, mas anunciá-la a outras nações. Que coisa grandiosa! Uma pequena frase, aqui no português, não é? 4 palavrinhas, venha o teu reino. Você está orando, pedindo ao Senhor para que o evangelho avance pelo mundo, avance pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo todo. Gostaria que você abrisse a sua palavra em Salmo 96. No Salmo 96, abra a sua Bíblia.
Preste atenção nesse salmo. Esse salmo ele mostra, sendo palavra inspirada de Deus, a intenção de Deus e da sua palavra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Olha a palavra de Deus, olha a intenção de Deus aqui, querendo que a palavra dele, a Constituição e o seu reino se espalhem pelo mundo. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Olha aí, por que devemos fazer isso? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Irmãos, nós devemos anunciar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações, porque Ele é digno de ser adorado e ser louvado, temível mais do que os falsos deuses, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha o imperativo da própria palavra. O desejo de Deus é que o reino espiritual, venha o teu reino. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, que o seu reino se espalhe por toda a face da terra. Que todos os povos cantem e louvem o seu nome. Venha o seu reino. Nós aprendemos, irmãos, que o reino de Deus, ele triunfa sobre todo e qualquer reino ou império deste mundo. O reino de Cristo, ele se opõe e triunfa sobre o reino de Satanás. Lucas 11, 18 a 22. Então, o desejo de Deus, irmãos, é que o seu reino se expanda. E o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, de novo, ele ensinando os seus discípulos a orar, ele diz, orem, orem dessa forma, venha o teu reino. Porque orando assim, vocês estão orando para que vocês se submetam à palavra, para que vocês sejam governados pela palavra e pelo Espírito. Orando dessa forma, vocês estão orando para que a igreja, o meu reino neste mundo, ele seja conservado, preservado e aumentado. O reino vai às nações fazendo esta oração, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. E por último, irmãos, terceiro ponto aqui. Quando nós oramos, venha o teu reino. Além de tudo isso, nós estamos orando, Senhor, destrói as obras do diabo e todo o poder que se levanta contra ti. Que oração profunda, não é mesmo? Todos os maus planos que são inventados contra a sua palavra, Senhor, sejam destruídos. Venha o teu reino. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos, irmãos, para que todas as obras do diabo, para tentar parar a igreja, e parar a igreja, parar a pregação, o anúncio da palavra, o anúncio fiel da palavra de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando automaticamente e dizendo, Senhor, destrua as armadilhas, destrua as trincheiras de Satanás no meio do caminho. Senhor, tire essas minas, Senhor, nos proteja e nos guarde dos mísseis que o diabo lança contra a sua igreja, contra nós. Senhor, nos preserva e nos guarda de todo o mal. Venha o teu reino. Bom, se os irmãos estão com a Bíblia aberta, vamos voltar um pouquinho ao Salmo 18, para que nós possamos ler apenas alguns versículos. O Salmo 18, ele é um salmo de Davi, e diz aqui a palavra de Deus, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos das mãos de Saul. Então a palavra de Deus diz, é um salmo de Davi, quando Deus o livrou das mãos de Saul. Tudo bem? Mas isso aqui é a palavra de Deus.
E se é a palavra de Deus, irmãos, nós cremos que essa palavra aponta para um rei maior do que Davi, para um rei mais poderoso do que Davi, e para um reino maior e muito mais poderoso do que o reino de Israel. Então, por exemplo, quando nós lemos e oramos, não é? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Irmãos, aqui, Davi orou porque os seus inimigos estavam no encalço dos seus pés, Saul e o seu exército. Mas quando nós oramos, nós também podemos crer através desse salmo que nós estamos sendo preservados por Deus dos nossos inimigos e dos inimigos do Deus da igreja, do Deus da aliança. Quando nós oramos, Senhor, eu te invoco porque o Senhor é digno de ser louvado, e eu tenho certeza que eu serei salvo dos meus inimigos. Nós podemos ter certeza, irmãos, que Deus, por causa de orações como essa, há de nos preservar contra os nossos inimigos. Presta atenção lá na frente, no verso 30, a partir do verso 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de os haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. A pergunta é, irmãos, nós devemos fazer orações como esta hoje? E a resposta é óbvio que sim. Porque nós estamos orando aqui para que o Senhor persiga os seus inimigos e os destrua. Não é questão, irmãos, de simplesmente um desafeto pessoal. Porque o próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando nós oramos salmos desse tipo, nós estamos orando para que Cristo, o Rei das nações, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele persiga e destrua os seus próprios inimigos. E querem saber uma novidade? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Leia Apocalipse 19. Você vai ver o rei vindo e pisando os seus inimigos, Cristo, sobre o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco. E lembre-se, nós estamos orando: venha o teu reino. E venha o teu reino é sim a destruição de todos os inimigos de Deus e de todos os inimigos da igreja. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, porque é um parênteses, porque eu vou falar algo que eu creio, e você pode jogar fora se você não achar conveniente. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que nós somos um em toda a face da terra. Nós somos cidadãos do mesmo reino, pessoas de todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Aqui no Brasil não tem muita perseguição, graças a Deus por isso. Mas existem países, por exemplo, lá na janela 1040, onde irmãos nossos estão tendo que cultuar em cavernas. Irmãos nossos estão tendo casas incendiadas. Irmãos nossos estão ali sofrendo perseguição e abusos. Pois muito bem, quando nós aqui oramos: venha o teu reino, e nós estamos orando: Senhor, destrói as obras do diabo, Senhor, destrói as obras e as armadilhas dos nossos inimigos. Sabe o que eu creio, irmãos? E, por exemplo, orando aqui o Salmo 18, Senhor, esmague os seus inimigos. Eu creio, irmãos, que Deus ouve a nossa oração, e que talvez uma igreja lá no Oriente Médio, lá na janela 1040,
que talvez algum grupo terrorista ia atacar aquele local de culto, aquela casa, ou aquela cidade que está havendo um culto cristão, Deus freia esse mal. Deus não permite que esse mal aconteça. Deus desvia os mísseis e as bombas. Deus desvia os terroristas. Sabe por quê? Porque nós, como um reino, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, irmãos, nós estamos orando: venha o teu reino, conserve o teu reino, prospera o teu reino. Então, talvez nós nem saibamos a dimensão disso. Nós não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz. Mas, irmãos, talvez Deus respondendo à oração da nossa igreja aqui, irmãos estão sendo preservados lá na janela 1040. O Evangelho está sendo pregado. Tem uma igreja viva e pulsante lá, pregando o Evangelho. Tem pastores fiéis naquele campo. Sabe por quê? Porque nós estamos orando: Senhor, venha o teu reino. Preserve a sua igreja, conserva o teu povo. Senhor, preserva a tua palavra e destrói as obras do diabo. Então, muitas vezes, irmãos, nós não temos a dimensão do que estamos orando. Mas muitos irmãos nossos, espalhados em muitas partes do mundo, estão nesse exato momento louvando e adorando a Deus, porque nós estamos aqui orando: Senhor, venha o teu reino, preserva a tua igreja, preserva o teu povo, preserva a tua palavra, persiga os seus inimigos, Senhor, vá atrás deles, não permita que o mal alcance o seu povo. E então essa palavra tem alcançado, irmãos, diversas tribos, povos, línguas e nações, em lugares até que nós dizemos assim: é impossível ter uma igreja neste local, mas tem. Sabe por quê? Porque tem povos de todas as tribos, línguas, raças e nações que estão orando: venha o teu reino. E o reino de Deus está sendo estabelecido em toda a face da terra. Eu acredito nisso. Fecha parênteses agora. Fecha o parênteses. Voltando. Por isso, irmãos, que nós podemos orar, por exemplo, Salmo 144, 6. Despede, Senhor, relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Nós podemos orar o Salmo 143, versos 9 e 12. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos. Nós podemos orar o Salmo 59, verso 1. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Ou o Salmo 6:10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, porque nós estamos orando: venha o teu reino, Senhor, faz a tua igreja prosperar, envergonhem os inimigos da igreja, esses que têm tentado se levantar contra a pregação do Evangelho, Senhor, que o Senhor os faça envergonhados, conforme diz o Salmo 6, verso 10, perturbados, Senhor. É uma boa oração para fazer hoje, não é? Que os nossos inimigos, que os inimigos da igreja sejam perturbados, que eles tremam diante do Deus da aliança. Caminhando para o final, irmãos, eu gostaria apenas de fazer aqui um comentário, por exemplo, também no Salmo 2. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode me acompanhar. Mas, puxando aqui agora um pouquinho para o lado do nosso país, da nossa realidade, irmãos. Abre parênteses. Olha, há pouco tempo atrás, nós vestimos camisas, bandeiras com as cores do nosso país. Ok, isso é bom. Fomos às ruas. Ótimo, tudo bem. Mas, irmãos, o reino de Deus, ele está acima. E ele é mais poderoso do que os reinos deste mundo. Então, talvez, o que nos faltou, ou o que nos falta ainda hoje, como diz o Salmo 2, é orar e dizer a estes que se levantam contra a igreja: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, os presidentes deste mundo, estes que têm na mão o poder e o dinheiro, se levantam
e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E o verso 4, sabe o que a palavra de Deus diz, irmãos? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Essa zombaria contra a igreja, esse levante contra a igreja do Senhor, nós podemos crer, irmãos, pela palavra, que o Senhor zomba deles. São tempos difíceis, é verdade, mas a palavra de Deus nos diz que Deus, olhando essas coisas, está rindo, zombando dessas coisas. Eles acham que têm o poder, eles acham que podem todas as coisas, mas não podem. Agora um pouquinho mais na frente do Salmo 2, prestem atenção, lá no verso 10. Agora, pois, ó reis, ó governantes deste mundo, presidentes e autoridades, prefeitos e governadores, deputados e senadores, prestem atenção, sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Presta atenção que aqui necessariamente não está falando de conversão, não está falando de salvação, está falando, olha, sejam prudentes e deixai-vos advertir. Servi ao Senhor, porque toda autoridade é constituída por Deus. Romanos capítulo 13, está escrito na palavra. Então esses homens, essas pessoas, só estão investidas de certa autoridade porque Deus assim determinou, decretou. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, eles todos são servos do Senhor. E a palavra de Deus diz: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Juízes da terra, presidentes, governadores, parlamentares, servi ao Senhor com tremor. Parem de beijar o Senhor como Judas o beijou. Servi ao Senhor com temor e tremor, para que a sua ira não se inflame, para que o filho não se irrite e vocês não pereçam no caminho. Vocês são servos do Senhor. E finalizando, irmãos, fechando parênteses, até quando nós devemos orar? Venha o teu reino. Voltando, por que nós oramos venha o teu reino? Para que sejamos submissos à palavra de Deus, para que Deus nos governe pelo seu Espírito, para que a igreja seja preservada, aumentada, para que a igreja prospere, o Evangelho alcance todos os povos. Nós oramos, venha o teu reino, para que as obras do diabo, de impedimento, todas essas obras satânicas sejam destruídas pelo poder de Deus. E também nós oramos até que todas as coisas sejam consumadas, o Evangelho seja pregado por todo mundo, os judeus sejam plenamente chamados e a plenitude dos gentios seja consumada, conforme Romanos 11. E nós lemos em 1 Coríntios 15 a 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai. Quando Cristo voltar, consumar todas as coisas, então este reino será plenamente estabelecido. Este reino onde a palavra de Deus é obedecida, onde todos servem ao Senhor com alegria, com temor e tremor. Então, esta é a consumação do reino, quando o Filho entregar o reino ao seu Deus e Pai. Quando o Filho tiver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Venha o teu reino. Concluindo, irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Que o próprio Deus nos estimula a orarmos a fim de que nós participemos juntos
de um poderoso plano eterno de redenção e salvação mediados por Cristo. Nós devemos orar, pois é através do trabalho e da oração que a plenitude do reino de Deus é antecipada e a sua vinda apressada. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos acelerando, entre aspas, a vinda do nosso Senhor. Que nós possamos então despertar uns aos outros para a importância e a urgência da oração, a fim de que Deus, irmãos, por meio de Cristo, através do seu Espírito, aplique a realidade da sua palavra até que Ele venha. Amém? Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, confirme ela nos nossos corações. E nós, como igreja do Senhor, oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus vos abençoe.